Olá, boa tarde. Estamos começando Mulheres Poderosas. Hoje vamos falar de superação. Olha só, após grave acidente de carro, 13 cirurgias, estresse profundo, depressão, 3 gestações perdidas, 2 casamentos, uma filha para criar, aos 41 anos ela teve câncer. Qualquer pessoa desistiria já da vida depois de passar por tantos percalços, por tantos problemas. Mas com ela foi diferente. Ela tentou entender o porquê de tantos obstáculos e foi em busca de respostas. Aliás, como a gente fala aqui algumas vezes, né? A vida nos dá pé na bunda. E a gente aprende com isso, porque o pé na bunda sempre empurra para frente. Ela superou, se fortaleceu e se recriou. Estou falando de Vânia Moraes Troiano, que é coaching de vida e empresas, é palestrante, colunista, coautora de livro e uma das integrantes do programa Ao Lado Delas, que estreou recentemente aqui na AltV. Com muita honra, vamos cumprimentar Vânia. Bem-vinda, Vânia, ao Mulheres Poderosas. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito bom. Aliás, é o protótipo de mulher poderosa, né? Quando a gente fala em mulher poderosa, a gente fala em garra, a gente fala em superação, a gente fala em poder que nasce com as mulheres. Uma história trágica, né, que eu contei no início, a gente conversando aqui nos bastidores, eu disse, Vânia, eu vou começar pelo lado trágico da história, né? Como é que foi, a gente vai deixar de lado esses acidentes, essas coisas aí, porque 13 cirurgias ninguém merece, e eu quero saber como é que foi que se deu esse processo da busca por respostas. Por que tudo isso? Por que comigo? Que é o que a gente normalmente faz, é se perguntar e lamentar-se a respeito. Que a maioria das pessoas faz. Vânia não. Se perguntou, foi em busca de respostas. E como é que se deu esse processo, Vânia? Bom, isso começou muito cedo. Eu era jovem quando começaram a acontecer essas situações todas. Mas uma das coisas que mais me ajudou foi eu realmente perceber que eu tinha capacidade de superar tudo isso. E que eu não poderia ficar sendo vítima da minha história, mas sim protagonista dela. Sem entender muito bem como esse mecanismo acontecia, eu fui superando cada obstáculo que foi acontecendo na minha vida. Com o passar do tempo, eu fui começando a perceber que eu era muito mais forte do que eu imaginava. E que eu podia, inclusive, superar muito mais coisas. E fiz a pergunta que você falou, por quê? Né? E aprendi depois de muito tempo que eu fiz a pergunta errada, é o que normalmente nós fazemos. Por que comigo? Por que isso aconteceu? E não, é para que isso aconteceu. A partir do momento que eu descobri que a pergunta que eu fazia para mim era errada, era ao invés do porquê, mas o para quê. Tem um tom de lamento. Tem um tom de lamento. Né? E o para quê tem o tom do questionamento. Sim. Que vem para o bem. Exatamente. É quando você se pergunta assim, para que isso aconteceu na minha vida? O que eu preciso aprender com isso? E o que eu vou fazer com isso? Porque as situações, elas acontecem. É que nem os sentimentos. Os sentimentos acontecem, eles vêm, e você tem uma opção. Como é que eu lido com isso? Então, a situação aconteceu, e como é que eu lido com essa situação? Como é que eu faço isso, fazer do limão uma limonada na minha vida? E foi por aí que eu comecei a buscar respostas a respeito dessas minhas superações. E aí eu fui estudar, para entender o que aconteceu, que eu consegui sozinha superar uma série de problemas onde normalmente as pessoas buscam outras alternativas. A pessoa às vezes fica anos e anos numa terapia ou entra com uma série de problemas. Né? Por exemplo, quando você falou da depressão, eu me curei sozinha na depressão. Eu não tomei remédio. Eu fui atrás para buscar informação de como é que eu podia resolver isso comigo mesma. Então, eu acredito que todas as pessoas podem fazer isso na sua vida. Tá? O que a gente precisa é fazer a pergunta diferente da pergunta que a gente normalmente faz. Em vez do porquê, mas para quê? E com isso eu fui buscando essas respostas através dos meus comportamentos, dos estudos, dos aprendizados, dos insights, dos cursos. Eu comecei a fazer muito curso para me conhecer.
Eu fui buscar informação para mim mesma. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, uma das últimas coisas que aconteceram comigo, como você falou, aos 41 anos eu tive câncer. Né? E mesmo assim, eu ainda fiquei meio que mareada por 8 anos, me colocando numa situação, porque comigo foi horrível, aquela coisa toda, aquela história que a gente fica querendo que todo mundo chegue perto da gente. Então, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, a família normalmente não está pronta para lidar com alguém que tem câncer. Isso eu aprendi tranquilamente e eu vivi isso. Né? A segunda coisa é, o que esse câncer disse para mim? O que ele está me trazendo de resposta? O que eu preciso fazer? E eu aprendi que com o câncer eu tive a oportunidade de crescer como pessoa, crescer como ser humano, rever a minha vida como um todo, o que eu estava fazendo com ela, como é que eu estava lidando com as situações na minha vida e o que eu podia fazer de melhor para mim. E depois de muito tempo que eu falei assim, se eu conseguir, eu posso ajudar mais alguém. Então, daí eu comecei a fazer os cursos de coaching. Que eu fui, em primeiro lugar, não foi para os outros. Eu fui buscar resposta, como você mesmo falou, fui buscar resposta para mim. E a partir do momento que eu comecei a perceber que as respostas tinham a ver com... como se diz, com técnicas que eu fazia comigo mesma, sem ter o conhecimento delas, isso para mim foi uma descoberta fantástica. Então, quando o primeiro curso de coaching que eu fiz, que o professor começou a falar alguma coisa, eu falei, mas eu já fiz isso na minha vida, eu faço isso comigo mesma. Então, só que passou a ter um nome, que não tinha antes um nome. Passou a ter um nome e um processo formal dentro de si. E um nome e um processo... Não era ao acaso. Não era ao acaso. Então tinha todo um porquê daquilo ter acontecido e como é que eu fiz para fazer, para passar por esse processo. Porque, na verdade, é um processo de autodescoberta, é um processo de autodesenvolvimento. E hoje é o que eu mais gosto de fazer, que eu amo fazer, é ajudar as pessoas, né? E como é que você, através das suas experiências, ajuda as pessoas? O que isso acrescentou? Você virou uma palestrante, cujos temas abordados são os mais diversos dentro dessa área que a gente está falando, né? Sim. Voltado à superação. Mas como é que isso pode ajudar as pessoas? Isso pode ajudar da seguinte maneira, por exemplo... Vamos por parte, vamos falar do coaching. Tá. O que o coaching faz pelo outro? O coaching faz pelo outro é desabrochar. Ele ajuda a pessoa a se olhar, a ter autoconhecimento. Quem sou eu? Como é que eu sou? O que me faz feliz? O que eu gosto? Né? Onde é que eu gosto de trabalhar? O que eu quero fazer da minha vida? Qual é o propósito, o sentido que a minha vida tem? Então, o coaching, ele começa nesse desabrochar das pessoas. Tem algumas situações onde as pessoas ficam tristes no processo de coaching? Claro que sim, porque ela vai olhar coisas e situações e comportamentos que ela pode não gostar e que ela às vezes não quer ver. Tá, eu vou fazer a história do advogado do diabo aqui. Vamos lá. A gente tem análise que vem muito antes do coaching. De que difere? Porque quando você vai fazer análise, ela também te questiona nisso. Então, o que esse coaching difere dessa análise que faz em si as mesmas perguntas? Te cutuca da mesma forma? Mais ou menos, porque eu fiz terapia durante muito tempo, eu fiz Jung terapia, eu fiz Gestalt terapia, para procurar me entender. E depois, no processo de coaching, a gente aprende qual é a diferença. Tá? Então, por exemplo, quando você faz terapia, a terapia, ela muitas vezes, ela infere no comportamento, né? O terapeuta ele pode inferir no comportamento do paciente. O processo de terapia é um processo contínuo, então ele é indeterminado, ele não tem tempo para acabar. Ele pode, às vezes, te dar sugestões para você fazer algumas coisas. Né? O coaching ele não faz isso. O coaching é por meio de perguntas e pelo meio das perguntas eu vou questionando o comportamento daquela pessoa até que ela se perceba o que ela está fazendo. Mas o coaching dá ferramentas para que essa pessoa... O coaching pessoa... tem ferramentas, então, técnicas científicas... Grande diferencial. A gente tem técnicas cientificamente validadas, tá? Que você trabalha em cima disso. Então, por exemplo, quando você trabalha no neurocoaching, eu trabalho nas construções de novas sinapses do indivíduo.
Tá? Então, ele ajuda a pessoa a construir novas sinapses. O processo terapêutico, ele ajuda, mas ele é um processo mais longo, ele é um processo que a resposta... a resposta está em você. A resposta está em você. É interessante, às vezes, você fazer as duas coisas, tá? Num processo terapêutico e ter um processo de coaching, sim. Mas é importante que ambos os profissionais saibam um do outro. E também é importante que quando você começa num processo de coaching, você saber se o teu cliente, porque ele não é paciente, ele é um cliente, né? O que a gente chama de coachee, ele está pronto para aquele processo. Então, existem técnicas, existem questionários que a gente passa para saber se o coach está ou não preparado para aquele processo. É que nem, por exemplo, no processo terapêutico você tem a anamnese, é diferente. No processo de coach você tem os assessments, por exemplo. A gente está falando especificamente do coaching pessoal. Agora, Sim. transportando isso para empresas, que é um trabalho que você faz também, né? Aonde é que chega essa ajuda e quais são as... Nas empresas, a gente sempre foca o trabalho dentro dos resultados e das metas institucionais. Você pode trabalhar situações individuais do cliente, que acontecem, mas você se baseia e você tem como premissa aquilo que foi acordado entre os recursos humanos e a empresa e o teu cliente. Então, você trabalha dentro de um processo onde existe uma linha tênue que você tem que trabalhar com ela, né? Então, o processo de coaching de vida, ele é diferente do coaching executivo, que é um outro tipo de abordagem. Eles outros parâmetros fornecidos pela empresa, né? Tem uma frase aqui no seu release que eu achei muito interessante, onde você diz que mudou o seu modelo mental para os eventos todos da vida, né? Que você exclui as interpretações e se atém aos fatos e o que cada um deles lhe trouxe de aprendizado, né? Queria que você falasse um pouco disso. Achei forte isso, porque a gente passa a vida, né? Nesse questionamento, nessa interpretação e muitas vezes isso incorre em erro. Você está interpretando e massificando aquele erro dentro de você, e isso vai se perpetuando. Eu queria que você falasse disso. Essa nova percepção minha, eu trouxe ela de uma formação que eu fiz, que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela foi criada pelo americano psicólogo, Dr. Marshall Rosenberg, que morreu faz 2 anos, né, faz 1 ano, e ele trouxe exatamente para nós uma nova forma da gente se comunicar para melhorar o relacionamento e diminuir os conflitos, né? E ele tem um instituto que fica nos Estados Unidos, que é de comunicação não violenta, participou de vários tipos de negociações no Apartheid, na Eslovênia, na Bósnia, em N lugares, trabalhando conflitos entre países. E uma das coisas que a gente tem dentro da comunicação não violenta é você trabalhar com um chapéu grande, que chama-se empatia. Então, primeiro eu me coloco no seu lugar, né? Como eu tive até uma aluna que brincou comigo, nós temos que colocar no lugar do outro com o sapato do outro, mesmo que eu calço 35, né, 39 e ele 35. Eu falei, exatamente, essa é a maneira. Todos os apertos, né? Todos os apertos. Com todos os apertos para você realmente poder perceber o que o outro está sentindo. E em cima disso, você tem, depois da empatia, você passa a ter 4 pilares extremamente importantes, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, quando alguém fala algo para você e você interpreta, você não se atém aos fatos. Então, qual foi o fato que aquela pessoa colocou? Então, se eu coloco o fato, presto atenção só no que ela realmente está me falando, sem as interpretações, eu já começo a diminuir drasticamente a forma como eu estou me relacionando com a outra pessoa. Depois eu digo assim, o que essa pessoa está passando para mim, qual o sentimento que eu tenho em relação ao que ela está me dizendo.
E também pode ser o sentimento dela no que ela está me falando, porque às vezes ela está colocando algo que está incomodando. Né? Qual é a necessidade? Então, o que está ali por trás daquilo que ela está falando? O que ela precisa? Normalmente, essa necessidade ela tem como base o valor. Qual o valor? Qual o valor daquela pessoa que pode ter sido inferido naquele momento? E, por fim, você faz um pedido real. Né? Normalmente, quando nós falamos, nós não pedimos, nós dizemos o que nós não queremos e não o que a gente quer. Então, e quando eu observo, o que eu faço? Eu saio da interpretação. Se eu presto atenção só naquilo que o outro está me dizendo, eu deixo de interpretar de acordo com os meus padrões, com os meus valores e com a forma como eu penso. Então, eu saio daquela caixinha que a gente está acostumada. O outro falou, me ofendeu. Será que ele realmente era a intenção dele? Porque a gente, inclusive, parte do princípio que toda a comunicação, todo mundo que fala com a gente, ele tem uma boa intenção. Ninguém fala com o outro com uma má intenção, mas as formas como às vezes eu me dirijo ao outro, o outro interpreta de uma forma diferente. Então, por isso, quando eu passei a melhorar, inclusive, os meus relacionamentos, foi eu passar a prestar atenção no que exatamente, de uma forma nua e crua, o que o outro está falando para mim, sem eu interpretar. Que o Albert Ellis nos diz, né, que ele fala assim, que o problema da comunicação não são as situações ou os fatos, mas a interpretação que nós damos a eles. Então, quanto menos eu interpreto, mais fica fácil eu me comunicar com a outra pessoa. Melhora o meu relacionamento, diminui os conflitos. E isso você precisa fazer diariamente, sabe? Não é uma coisa que você faz hoje ou amanhã, não. Mas você, obrigatoriamente, se quer mudar a maneira como você se relaciona com o outro, é importante você fazer isso todos os dias, 24 horas por dia. Então, seja com o filho, com o marido, com o chefe, seja lá como for. E isso acontece. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma interpretação para você ter uma ideia. Eu trabalho no mundo corporativo, estou na minha mesa, sou uma recém-funcionária e o meu chefe me chamou para almoçar. O outro colega que está do lado, ele diz, lá, já está amiguinha do chefe, já está, né, sendo toda saidinha para sair com o chefe. Gente, não teve nada demais, eu sou uma funcionária nova e o fato é de que ele me chamou para almoçar com ele, por quê? Ou para me informar como é que a empresa funciona, ou para conhecer um pouco melhor. Quer dizer, tem uma série de possibilidades que não necessariamente é aquilo que o outro está interpretando. Então... Incrível isso, né? É incrível. Essa interpretação aí, deixá-la de lado, quanto acrescenta a sua vida e a vida do outro. Sim. Né? Se todo mundo parasse para pensar um pouco nisso. Sim, como diminuiriam as brigas, as raivas, o jeito como o outro fala comigo. Não, então presta atenção. Então, se às vezes a pessoa é uma pessoa legal, é uma pessoa que gosta de você, e naquele dia ela te deu uma forma assim, foi ríspida com você, por que você não pergunta para ela, vem cá, aconteceu alguma coisa com você, você tá bem? Às vezes nem ela tem consciência do que aconteceu, que a incomodou. E onde também a gente ajuda no coaching a utilizar a comunicação não violenta. Que tipo de pessoas procuram pelo coaching? A grande maioria quer entender assim, quem eu sou? Qual é o meu propósito? Para que eu vim nesse mundo? Ou um outro número diz assim, eu estou infeliz com o meu trabalho, não quero mais fazer o que eu faço, mas não sei o que eu quero fazer. Ou então a gente se ama, mas a gente briga muito. A gente se ama, mas a gente briga muito. Por exemplo, no relacionamento... A gente está falando dessa história de interpretação e eu estou virando isso diretamente aqui na minha cabeça para o relacionamento. Sim. Quantos relacionamentos a gente ouve, né? Tenho amigas que vêm e desabafam, mas eu não consigo. Calma, você tem que ter calma, paciência. Talvez ele não tenha tido a intenção de dizer isso. Não, mas ele disse... E aí, depois se acerta e vai ver que não disse isso, não quis dizer aquilo, e a sua maneira, a maneira com que você recebeu o comentário foi agressiva, né? E você devolveu com agressividade uma atitude que não era assim, e por aí vai. Então,
Tô colocando... Não, e faz sentido, porque, por exemplo, eu, na minha casa, na medida que eu comecei a aprender essa nova forma de comunicação e como eu podia melhorar os meus relacionamentos, eu mudei a maneira como eu me relaciono com a minha família. Então, a forma, por exemplo, quando meu marido fala alguma coisa, eu presto atenção no que ele está falando, sem a minha interpretação. Mas ele está falando, faz sentido para ele, faz sentido para ele, é o sentimento que ele está naquele momento, é uma necessidade dele de alguma maneira, ele necessita daquilo ali e ele falou daquela maneira comigo, mas não era a intenção dele. Então, você melhora bastante. No relacionamento, por exemplo, entre casais, é muito interessante, porque eu já tive alguns clientes de relacionamento em que as pessoas disseram, puxa vida, Vânia, a partir do momento que a gente começou a fazer o coaching, a minha relação mudou. A minha conversa ficou mais aberta. Eu comecei a utilizar da comunicação não violenta para eu poder me relacionar melhor com o meu parceiro. Então isso é muito rico e muito interessante, porque só enriquece a vida das pessoas. Porque elas melhoram a sua própria... Porque ninguém gosta de brigar. Nenhum ser humano gosta de brigar. Né? Então é prestar atenção, às vezes, nos detalhes que a gente não presta atenção. Olha que eu acho que tem gente que gosta, viu? Dá uma discordadinha aí, olha que eu acho que tem gente que gosta. Que gosta, né? Tem gente que é movida pela encrenca, infelizmente. Bom, tem gente, isso é verdade. Tomara que estejam nos assistindo aqui, né? E perceba que... Presta atenção nisso aí e vai em busca de outras coisas. Nas suas palestras você fala muito em resiliência. Conta um pouco disso pra gente. Bom, exatamente uma das coisas que dentro da minha superação eu aprendi quais foram os fatores que me ajudaram nessa superação. Tá? Então, quando você fala, teve 13 cirurgias, fez isso, fez aquilo, aconteceu aquilo outro, e o que me motivou a continuar em frente? Tá? É a esperança. Né? O Mário Sérgio Cortella falou... Eu vou além, porque o continuar em frente, você pode, que é o que grande parte das pessoas, se elas não estacionam, elas apenas seguem em frente. Né? E acho que a história foi além. Não é o teve continuar, um progresso não é o continuar em frente pessoal, só por profissional e em todos os aspectos da sua vida muito diferente. Né? Foram diferentes. Do continuar em frente. Mas o continuar em frente, ele está no sentido de que eu posso fazer além. Eu não preciso ficar naquele lugar que eu estava. Então, eu continuar em frente da seguinte maneira. O que eu faço com aquilo que aconteceu comigo? Não é só o continuar por andar, porque eu posso continuar a vida e deixando a vida me levar, empurrando com a barriga e nunca olhando as situações e o que eu posso aprender com elas. Então, por exemplo, a resiliência, você tem vários fatores. Uma delas, por exemplo, que para mim ajudou bastante, eu sempre fui muito otimista. Então, eu sempre fui a risadinha. Eu tive, só para você ter uma ideia, eu tive um dos meus trabalhos onde eu trabalhei a minha vida durante 30 anos no mundo corporativo. Eu tive um gestor que uma vez, 2 gestores, uma delas virou-se para mim e disse assim, eu quero a Vânia nessa posição. Aí o diretor perguntou, mas por que tem que ser ela? Eu disse, não, porque ela tem uma coisa que chama-se bom senso. Ela tem esse feeling apurado de saber qual o caminho que ela anda. Então, isso me ajudou também a superar as minhas coisas. Uma outra coisa, o bom humor. Então, eu estou sempre rindo. Para mim, é tudo... Pode estar acontecendo o maior problema, mas eu vou adiantar e ficar chorando pelos cantos, reclamando, não vai adiantar. Aliás, eu acho que o bom senso só tem quem tem essa coisa de respiro, observo e aí eu vou atuar. E, consequentemente, também o bom humor. Sim. Ou seja, estresse de lado, mau humor de lado, você consegue ter esse bom senso. Sim. Então, se as pessoas percebessem a importância, né, desse bom humor e do respirar em suas atitudes, iam perceber também que o crescimento familiar, nos seus relacionamentos, no trabalho, pode ser muito melhor. Com certeza. Por exemplo, um outro pilar é você ter a temperança,
Um outro pilar é você ter o bom humor. Um outro pilar é a solução de problemas. Então, eu tenho uma situação e o que eu vou fazer com ela? Então, eu vou lá e vou solucionar. Ser proativo. Então, antes que acabe tudo, ou então está acontecendo, que alguém diga para mim, vai por aqui ou vai por ali, é você mesmo tomar as rédeas da sua vida. Então, é você ser protagonista da sua história e não vítima dela, que foi uma opção que eu sempre fiz. Eu não sou vítima da minha história, eu sou protagonista dela. Então, para eu ser protagonista, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Se eu não fizer acontecer, não vai dar nada. Eu tenho que ter um pensamento positivo. Tá numa situação ruim, tá com um problema, mas existe uma saída. Não sei como nem onde, mas eu vou buscar essa saída e eu vou encontrar essa saída. Que foi o que eu sempre fiz ao longo da minha vida. 15 horas e 30 minutinhos, a gente vai para um break, diretor? Pode ser. Então a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta com mais histórias, muita coisa interessante. Não vai embora, fica aí. Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet.
volta aqui no Mulheres Poderosas, nesse bate-papo gostoso com Vânia Moraes, coaching, palestrante, falando muito de superação e inclusive dando dicas aí de mecanismos para que você cresça sempre, né? Antes de ir pro break, a gente começou a falar de resiliência. Eu tenho visto aí nas mídias sociais, Facebook, pessoas publicando várias coisas sobre resiliência, enfim, uma palavra que está meio que na moda, um termo que está meio em moda, né? Queria que você desse o conceito e a gente de resiliência exatamente e a gente continuasse falando sobre isso que muito é aplicado em suas palestras. Se você for colocar, por exemplo, de uma forma bem sucinta, a resiliência é a capacidade que o ser humano tem de superar obstáculos. Então, é o quanto que eu posso me reinventar, me ressignificar, mesmo após traumas e problemas que eu tenha na minha vida, né? Existem algumas pessoas que precisam de ajuda e tem outras pessoas que conseguem fazer isso sozinhas. Então, a resiliência, de um modo geral, ela é a capacidade que o ser humano tem de superar as adversidades que acontecem com eles na vida. Então, como é que eu interpreto, como é que eu mudo isso dentro de mim? E é quando a gente está falando, eu tenho que ter autoempatia. Por que autoempatia? Eu preciso olhar para dentro de mim e saber que aquilo realmente aconteceu. Não é me fazer de vítima, mas é olhar que aquilo foi uma dor e que aquilo aconteceu comigo. Depois eu faço, para que serve isso? Qual o objetivo disso na minha vida? O que eu posso aprender com isso? Né? E aí eu vou em cima disso, continuando e me conhecendo, aprendendo quem eu sou. Eu tenho bom humor, então eu consigo levar a vida de uma forma mais fácil. Eu tenho uma flexibilidade mental, eu consigo transitar pelos caminhos para saber como é que eu saio das situações. Eu tenho uma temperança, porque eu sei que existe uma luz no fundo do túnel, eu posso fazer acontecer. Então a resiliência, ela tem uma série de características que uma pessoa é resiliente. Se você for olhar, por exemplo, que o pessoal faz uma analogia muito interessante, assim, que quando você pega um elástico, você estica o elástico, se você solta, ele volta à sua posição original. Então o resiliente é bem nesse sentido, mas você não fica exatamente igual que você era antes, mas você fica melhor, porque você usa de tudo que você aprendeu como força para você seguir em frente. Então, eu acho que a resiliência, ela muitas pessoas as têm, mas a grande maioria às vezes não sabe que ela tem. Outro dia eu estava conversando com uma cliente e ela passou por uma situação muito complexa. E eu comecei a perguntar para ela o que foi que ela usou. Eu usei a coragem, usei isso, eu usei aquilo. E eu falei para ela no final, você já percebeu, você já reparou que você é uma pessoa resiliente? Porque todas essas colocações, todas essas características que você precisou utilizar, que estavam dentro de você, são de uma pessoa resiliente. E aí ela falou assim, caramba, eu não tinha parado. Então, às vezes, a gente não acha que é uma coisa tão automática que a gente não percebe. Por que a gente fez? Por isso eu fui estudar. Porque eu fazia isso. Sim, mas o que é isso? Para que serve? Como é que eu uso isso quando eu preciso? Então, hoje, o que acontece? Acontece um problema, eu primeiro paro, olho e digo assim, bom, qual das características do resiliente vão me ajudar nessa questão? A solução de problemas, o bom humor, pensamento positivo, eu tenho que continuar fazendo as coisas, eu tenho que continuar em frente. Então, você passa a ter nomes, né? Aquilo que você falou no início, a gente passa a ter nomes para você poder mudar. E todo mundo tem. Existem algumas coisas que as pessoas não têm a paciência. Que é diferente, de resiliência. De resiliência, né? Porque a paciência eu quero que as coisas aconteçam na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E não é assim. O resiliente, ele sabe que vai acontecer no momento certo, na hora certa. Né? Então, é muito mais do que só você ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Não, porque esperar as coisas acontecerem e ficar sentado, ele espera. Né? Agora, quando você tem a espera, no sentido da esperança, né, que é no sentido do esperançar, você consegue fazer isso de uma forma onde você dá um direcionamento na sua vida. Agora isso, como eu disse, né, você muito fala em resiliência nas suas palestras,
Como é que você coloca isso? Conta um pouco da palestra, que eu sei que ela começa com uma historinha, né? Conta um pouco pra gente. A minha palestra, ela começa com uma historinha que eu começo contando a historinha de uma criança. Era uma vez uma menininha de 5 anos, né, que descobriu que a vida não era só uma amarelinha, né, que tinha obstáculos. Então, quando você pula de amarelinha, você pula com o pé só. Então, às vezes, o resiliente tem que pular com o pé só. Então, eu conto a história de desde quando pequena, que começaram, né, a fazer cirurgias, dos problemas que eu tive ao longo da minha vida, as doenças. Eu tive um estresse que eu tinha 18 anos e que eu fui desenganada pelos médicos. E isso foi acontecendo na minha vida e foi interessante que, assim, o que eu usei disso tudo? Foi o que me deu força para eu ser o que eu sou hoje. E o que me ajudou? Me ajudou a desabrochar. E é o que hoje eu tenho como mais importante no meu trabalho, é desabrochar o indivíduo, entusiasmar as pessoas de que elas são lindas, todo mundo é muito bonito, só basta a gente olhar um pouquinho para dentro da gente, que a gente às vezes esquece. É como a gente fala aqui das mulheres, né? Todas nascemos poderosas. Todas nascemos poderosas. Não é quem ainda não descobriu isso. Ela precisa desabrochar. Precisa desabrochar. Palestrante, né, que a gente já falou, coautora do livro Coaching Aceleração de Resultados, no capítulo Quanto Antes Melhor, que é um livro voltado especialmente para coaching. Para coaching, o capítulo especialmente para jovens. Para jovens, Eu faço um trabalho numa ONG há 4 anos com jovens aprendizes da periferia de São Paulo. E na faixa de 14 a 21 anos. E o muito interessante é que eu comecei a perceber que eu já tinha feito esse trabalho, aí saí e a diretora me chamou de novo, Vânia, a gente precisa de você. E eu falei para ela, vamos trabalhar o coaching com eles? Que eu, na época, na primeira vez, eu não tinha ainda essa expertise que eu aprendi. E ela falou assim, vamos lá, não está dentro da grade, mas vamos começar. E eu comecei a fazer o coaching de grupo com eles e comecei a perceber que todos têm histórias muito difíceis. Assim como eu tive, vários deles têm histórias muito complexas, muito difíceis. E na medida em que a gente começou a trabalhar o coaching de grupo, eles trazendo as questões, eles começando a trabalhar qualidades, talentos, técnicas do coaching que eu faço junto com eles, identificação de valores, de propósito, a gente começamos a perceber que eles ficaram muito mais felizes e muito mais plenos com ele mesmo. Uma das minhas alunas que faz engenharia, ela tinha uma grande dúvida, que ela não sabia se ela estava fazendo aquela faculdade, se era certo ou não. E num dos exercícios que nós fizemos de valores e de talentos, ela percebeu, puxa, professora, realmente eu estou fazendo a profissão certa que tem tudo a ver comigo, a engenharia, está aqui, está tudo escrito. E ela falou assim, eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Quando você faz o coaching, quanto antes melhor quanto mais cedo você consegue se conhecer, saber quem você é, como eu sou, quais são os meus talentos, o que me faz feliz, quais são os meus sonhos, o que é importante para mim na vida, mais assertivas acabam sendo as minhas escolhas. E isso eles estão descobrindo. Então isso... E mais tempo para realizá-las. Né? E mais tempo para realizar, porque eu ainda brinco. Eles falam assim, professora, mas a gente está começando hoje uma profissão e eu vou ficar com ela a vida inteira? Eu falei, quantos anos vocês vão viver? Pelo menos uns mais 80, 90 anos. E você não fica na mesma profissão a vida inteira. Então, e você também tem uma coisa que alguns clientes acabaram colocando, que foi assim, não é porque você fez uma formação, não é que você trabalhou num lugar que você vai deixar tudo aquilo que você aprendeu. Não, aquilo é bagagem. Você leva. Exatamente. Não é um abandono. Não é um abandono, é só uma mudança, é só uma transformação que você faz na sua vida. A partir de junho, agora, né? Vânia integra a sua lista de afazeres, mas agrega mais uma atividade, passa a ser colunista da revista Cloud Coaching, nos temas comunicação não violenta e resiliência. Sim. Né? Que bárbaro. É uma revista, essa revista ela é semanal, mensal? Ela é mensal e eu já fui uma colunista convidada, onde eu
Eu escrevo artigos, então eu publico no LinkedIn, no Face, e eles gostaram de um artigo que eu escrevi, num dos meus artigos que eu escrevi, eles me convidaram para escrever nessa coluna, e agora, no final desse mês, mais precisamente na semana passada, eles me convidaram. Eu sei que já está escrita a coluna, já está encaminhada, dá uma adiantada para a gente aí no tema da coluna. O tema da coluna vai ser superação, mudança e sucesso. Foi o que eu vou estar falando. E, inclusive, vou colocar lá os pilares da resiliência que eu usei, que eu estou contando um pouquinho de mim. Né, que eu falo um pouquinho dessa superação, que a gente estava conversando hoje, de uma forma mais genérica, mas eu coloco os fatores e as características do resiliente um a um e tem a descrição de todos eles ali. Né? A gente tem 15 minutos de programa ainda, o que é bastante tempo, mas antes de outras perguntinhas que eu tenho aqui, outras coisas que eu quero abordar, queria que você falasse um pouco do programa que estreou tem um mês. Estamos indo para o 11º programa, já vai fazer 2 meses. 2 meses, já 2 meses do programa Ao Lado Delas, aqui na UTV, com Ale Ferreira, Marisol Camarinha, Verônica Arens. Isso. Onde elas falam, essas mulheres falam sobre emoções, tendências e atualidades. Todas as terças-feiras, às 19h. Isso, às 19 horas aqui na UTV. E como é que surgiu a ideia dessas mulheres se juntarem, todas mulheres maravilhosas e poderosas, para fazer esse programa, Vânia? O programa Ao Lado Delas, ele era um programa de rádio da Lê, que ela teve ele, acho que o ano passado, se eu não me engano, um ano retrasado. Mas ela queria trabalhar com a TV. E nós fizemos uma formação juntas, fizemos uma pós em dinâmica dos grupos, que é uma formação para facilitação em grupos, para trabalhar empresas, para trabalhar diagnóstico, climas, trabalhar dinâmicas de modo geral, trabalhar em equipe, liderança. E ficamos muito amigas, e ela me convidou para fazer parte dessa equipe do programa Ao Lado Delas, e convidou a Marisol, que veio era advogada e que mudou completamente a profissão, que agora ela é coach também, e é muito interessante, é uma história de vida muito, muito bonita. E a Verônica, que tem uma formação e um conhecimento em neurociência, né, em programação neurolinguística, que é uma das suas grandes especialidades. E a Lê, que vem com a parte de percepção e autenticidade, e eu venho com aquela área que eu gosto muito de estudo, do coaching de vida. Então nós juntamos 4 mulheres com formações mais ou menos parecidas, mas ao mesmo tempo algumas distintas, né? E falamos sempre de uma emoção. Então toda semana nós temos uma emoção. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria e maturidade. Então nós vamos trazendo... Já adiantando aí para aguçar o povo, o tema de hoje ao lado delas. E aí nós temos às vezes algumas questões que são diversas, eu penso de um jeito, a Verônica de outro, a Marisol, mas é isso que faz o programa enriquecer. Depois a gente trata de alguma tendência, alguma coisa dentro do mercado, dentro do profissional que seja importante, né? Normalmente o programa ele tem uma ligação, a gente começa com uma emoção e o programa inteiro a gente acaba fazendo sentido dessa emoção. E o objetivo é levar informações, dicas, livros. Então toda semana a gente dá uma informação, dá uma dica de um livro que a gente já tenha lido. E também mostrar a diversidade de pensamentos. E mostrar a diversidade de pensamentos. Porque então, é muito legal. É muito legal, porque eu penso de uma forma, a Mari de outra, a Lê de outra e a Verônica de outra. Então a gente, volta e meia, a gente pode estar não concordando uma com a outra, porque são linhas de pensamentos diferentes, mas que são riquíssimas, né? Porque cada uma tem a sua experiência, tem a sua visão de mundo, né? Que é diferente uma da outra. E eu adorei que seja às terças, porque terça-feira antes era um dia tão machista nessa AltV, quebrado pelo Mulheres Poderosas, né? Homens, 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 mulheres poderosas, homens, homens, homens. E agora a gente tem ao lado delas, que é uma delícia. Né? A gente tá com um canal no YouTube também.
E tem um programa aqui, que é uma delícia fazer toda No semana. YouTube, ao lado delas No também? YouTube é ao lado delas também. Mas é uma delícia, eu adoro fazer. Então é uma forma também da gente buscar até mais informações, de pesquisar mais ainda e se preparando, né? A gente já começa Deixa a eu se ir acompanhando o preparando. horário aqui, mais uns minutinhos. E aí, durante todo esse bate-papo aqui, eu fiquei pensando, né? Um período intenso da sua vida, bastante conturbado. Sim. Então eu estou fazendo uma linha da vida para a Vânia, e você me corrija se eu estiver enganada, dentro de um período conturbado, ainda na adolescência, 18 anos, a gente está falando de adolescência, e aí veio rolando entre altos e baixos, obstáculos, aí a gente tem a descoberta, o questionamento, a descoberta, a mudança de posicionamento. E aí é nisso que eu estava pensando. Depois de tudo isso que a gente falou, quando houve esse reposicionamento frente à vida, me parece que a maré acalmou. Me parece que a vida ficou mais leve. A maré não acalmou, é que a vida, eu passei a ter a vida mais leve. Então, você muda a forma como você se relaciona com a vida. Você leva a vida de uma forma mais leve, porque você consegue entender o que está acontecendo, você consegue se conhecer, perceber os seus gatilhos. Então, se eu vou ficando nervosa, eu penso, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou ficando assim? O que me incomodou? O que não me incomodou? Então, você passa a ter um autoconhecimento, então você fica mais tranquila, porque você se conhece. Onde eu quero chegar é o seguinte, a gente está com a hora desligada aqui, eu estou derretendo. Onde eu quero chegar é o seguinte, a partir do momento que houve esse questionamento, que você se posiciona de uma forma diferente, como na vida de todo mundo, os problemas não deixam de existir, né? Mas o positivismo qual você encara a vida e essa injeção de ânimo que se dá à vida faz com que a vida fique mais leve. Com certeza. E as ocorrências que antes eram grandes, acredito eu, e assim eu vejo na minha vida, transportando para a minha vida, as ocorrências diminuem. Não é que os problemas diminuem, mas você positiva, falando em termos de energia e de universo, você positiva, gerando energias positivas, emanando energias positivas, automaticamente, quando você transmite luz, recebe luz. Sim, sim. Então é por aí. É bem por aí. Eu sou numeróloga também, eu fiz numerologia para mim, para entender algumas coisas. Sou consteladora sistêmica, então passa a entender melhor como é que funciona o indivíduo. Então, o indivíduo você não é um ser único, você é um ser dentro de um sistema, e esse sistema tem até umas... depois eu até te passo, tem um desenho que mostra que você é uma pessoa, mas tem uma série de outras pessoas que estão aí, que trouxeram você até aqui. Então, você tem pais, avós, bisavós. Então, você faz parte de um sistema onde tudo isso trouxe você até aqui. Então, você começa a ver os problemas. Então, aquilo que você fala, eu mudei a forma como eu encaro as situações. É de uma forma positiva, então eu interpreto de uma forma diferente. Por isso que ela fica leve. Porque eu vejo que é um fato, é uma situação. E que ela não vai perdurar. Eu não vejo como uma tragédia. Eu vejo como uma situação e é um fato. E que é importante eu manter o meu bom humor, o meu pensamento positivo, para eu poder continuar seguindo em frente e aquilo realmente, eu crescer junto com aquilo. Então a gente muda mesmo, muda a sua perspectiva, muda o seu jeito de ser. Você fica mais calma, mais tranquila. Muda a forma com que você recebe aquilo que o universo te dá. E se você tem uma boa energia, você traz boa energia.
Então, inclusive, uma das coisas que eu falei para você, né, que o meu chefe me chamou, não, eu gosto da Vânia, um dos meus gestores me colocou assim, eu quero a Vânia aqui porque ela muda o ambiente. Ela traz uma energia boa, ela traz um ambiente de leveza. Porque o que eu gosto mesmo, eu acho que é importante a gente passar para as pessoas esse ambiente de tranquilidade, de leveza, por mais que as situações aconteçam, mas é como é que eu lido com isso é que é importante no meu dia a dia. E o que você diria, digamos que naquela câmera ali tivessem pessoas afundadas em problemas e que não vê saída? A sua palavra. A minha palavra é fazer acontecer. Por mais que esteja difícil, por mais que seja complicado, pensa que é o momento. Isso não é a vida inteira, que é o que normalmente a gente acaba falando. Ah, isso é para sempre, é para a vida inteira. Não, não é. É um momento, é uma situação. E que essa situação vai melhorar. Aí eu tenho um ditado que a minha avó me dizia quando eu era criança, que eu amava, eu não entendi até alguns anos atrás. E minha avó dizia assim, dê tempo ao tempo, que tudo com tempo tem tempo. Então, hoje está pesado, amanhã está um pouco menos, depois da manhã está menos ainda, e vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, aquilo aconteceu comigo, olha eu aqui hoje. E é manter a esperança e fazer acontecer. E mesmo que a situação seja difícil, é saber que você pode fazer a diferença, que você pode mudar, você, só num passinho, só um pequeno passinho, um sorriso que você dê, para você mesmo, na frente do espelho, pode mudar o seu dia. Com certeza. Adorei. Adorei. Eu estava aqui elaborando o encerramento do programa, né? Enquanto a Vânia falava e assimilando tudo isso. E cheguei até ter que me segurar aqui para não ficar emocionada. Vânia, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Adorei. E tenho certeza que as pessoas que estiveram aqui com a gente também têm que voltar aqui, porque eu quero que a gente fale sobre constelação familiar. Ah, constelação é muito interessante. Muito obrigada. Se alguém quiser alguma coisa para falar comigo. Passa os contatos, passa meu onde WhatsApp que a gente acha. 11 998379114. Meu e-mail é Vânia com W. Né? @ Sem Vânia, acento. sem acento, @ vaniamoraes.com.br. Eu estou no LinkedIn, no Face, como Vânia Moraes Troiano e também no Twitter como Vânia Coach. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Vânia. Olha só, a vida de ninguém é cor-de-rosa, né? Não existe uma vida plena e cor-de-rosa para ninguém. Mas você pode botar uma lente, sim, e deve. E aí ela passa a ser sentida e enxergada como cor-de-rosa. Mas para isso é importante que você esteja aberto. Para isso é importante que você faça a pergunta certa. Como disse a Vânia, não é por que comigo? Mas a pergunta é, para que isso veio para a minha vida? Esperamos que a sua semana seja realmente cor-de-rosa e que você tenha assimilado um pouco desse bate-papo gostoso que a gente teve por aqui. Beijo, terça-feira a gente está de volta.